Olá, crianças, tudo bom? Aqui é a tia Camila e eu tô passando pra gente começar mais um trimestre da nossa escola dominical. E eu quero te convidar, antes de tudo, nós fazermos uma oração. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de, através da internet, poder continuar com as nossas lições bíblicas, chegando na casa das crianças, podendo ministrar a Tua palavra. Abençoa cada lar, cada família. Deus, eu te peço que o Senhor fique conosco em todo esse tempo. Em teu nome, Jesus. Amém. Nós vamos iniciar uma nova lição bíblica durante 3 meses. Nosso novo tema será Igreja, a casa de Deus. Por isso que hoje aqui eu tenho um cenário um pouco diferente. Eu tenho essa igreja comigo, alguns crentes na porta da igreja. E essa revista ela vai falar sobre algumas coisas que definem a casa de Deus. Infelizmente, nós estamos impossibilitados de estarmos na casa de Deus. Mas tudo que a gente está estudando vai servir para quando a gente voltar, para a gente entender o que é a casa de Deus, não é verdade? Então, nossa primeira lição, ela fala que a igreja é um lugar de comunhão. E tia Camila, em que versículo está escrito sobre comunhão? Salmo 133, versículo 1 diz assim: Ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Você pode repetir comigo? Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Isso me lembrou um corinho que eu quero cantar com vocês, que é igualzinho o versículo, que diz assim: Oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Vê se vocês aprenderam. Esse versículo é bem facinho, né? Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E a gente vai aprender exatamente. A gente terminou a revista anterior falando que Jesus, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, não é verdade? E a gente também aprendeu na revista anterior que quando Jesus ele foi ao céu, ele também voltou e teve uns momentos com os seus discípulos. E a Bíblia diz que continuaram 12 discípulos, né, que a gente passa a chamar de apóstolos. Tia Camila, mas Judas não tinha morrido? Judas morreu. Mas foi escolhido um novo discípulo chamado Matias para substituir Judas. E a Bíblia diz que através daqueles discípulos se formou a primeira igreja, que a gente chama de igreja primitiva. Que essa igreja primitiva, elas nos ensinam perfeitamente o que significa ser igreja. Né? Ela traz, inclusive, essa característica da primeira igreja. Né? Ela traz essa primeira característica que a gente está estudando, que é comunhão. Eu fui pesquisar no dicionário, né, como uma boa estudante, o que significa comunhão. A comunhão diz que é realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação, comparticipação, união e ligação. Então, quando eu penso em igreja, eu penso em um lugar que as pessoas trabalham em sintonia, que as pessoas trabalham em união, que as pessoas têm a mesma forma de pensar, de agir, não é verdade? Tia Camila, e a nossa história de hoje está onde? Nossa história de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai ler capítulo 2 de Atos, versículos 42 a 47, que diz que todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão e fazendo orações. Esse é o primeiro versículo, versículo 42. Quando a gente continua lendo, a gente vai ver que aqueles discípulos lá da igreja primitiva, né, que formaram a igreja primitiva, eles eram pessoas que eles viviam em união.
Tia Camille, como é que eu posso mostrar que eu vivo em união com o meu irmão na igreja? A Bíblia diz que essas pessoas, elas estavam de uma forma que elas amavam tanto ao próximo, que elas tinham tanta comunhão, que elas faziam coisas que a gente não consegue nem imaginar fazer hoje. Por exemplo, elas vendiam seus bens, e davam para outras pessoas os recursos daquela venda dos seus bens, né? Elas vendiam suas posses para o bem comum, para todo mundo estar bem. Eles partiam pão, tinham comunhão, os apóstolos, e diz que eles partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade, e todos se reuniam no pátio do templo. Hoje, infelizmente, a gente não tá podendo ir à nossa igreja, né? Eu sinto muito isso, eu acredito que vocês também estejam sentindo. Mas eu tenho uma certeza no meu coração. A igreja, ela é formada por nós. Quando nós pudermos novamente voltar a se reunir no nosso templo, a gente vai ver a importância que a gente dá à comunhão. Que é tão bom, o salmista disse uma vez assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor, a gente chama de igreja, né? A casa de Deus. E de fato é um lugar de comunhão. É lá que a gente tem o privilégio de conversar com os nossos irmãos, de poder repartir o que nós temos, de poder partir o pão na comunhão da ceia, poder ter comunhão com os nossos irmãos nos trabalhos da igreja. Por exemplo, a gente que participa de conjunto, a gente vive em comunhão com um grupo de pessoas que formam um conjunto. De que forma? A gente trabalha nas orações, a gente trabalha no grupo de louvor. Então, tudo isso mostra como ser, né, como viver em comunhão nos dias de hoje. Como eu disse a vocês, a gente ainda não pode estar dentro do templo, vivendo esse lugar de comunhão como a igreja primitiva vivia. Mas quando nós voltarmos a nos reunir, a gente vai ver a importância que é de cumprimentar o irmão. Como no começo da bem no começo a gente cantou um louvor que dizia: aperte a mão do seu irmão. Infelizmente a gente não pode apertar a mão ainda. A gente não pode abraçar ainda outros irmãos. Mas a comunhão, ela também fala disso, ela fala de amor ao próximo, de união, de estar próximo, de estar no mesmo pensamento. Nossa comunhão, por enquanto, ela só está em trabalharmos no mesmo pensamento, em orarmos no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Mas, voltando ao templo, nós vamos poder nos abraçar, dar as mãos, estarmos juntos. Digo a vocês, a igreja é lugar de comunhão, porque é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Eu vou mandar esse vídeo para vocês. E lá no grupo nosso do WhatsApp, eu vou mandar algumas perguntinhas. Eu espero que vocês estejam atentos, tá bom? Beijo grande da tia Camila. Quero me despedir de vocês. Foi bem rápido nossa lição hoje, né? A gente não pôde ter nossas dinâmicas. Mas eu vou orar com vocês novamente pra gente agradecer por essa aula. E lá no grupo, eu já disse, né? Eu vou repetir. Lá no grupo eu vou mandar umas perguntinhas pra gente não esquecer de como é a escola dominical, tá bom? Beijo grande, vamos orar. Senhor Jesus, Pai, eu te louvo por cada criança que assistiu essa aula. Abençoa a sua família. Nos abençoa, Jesus, que nós possamos em breve estarmos reunidos na tua casa, vivendo comunhão com os nossos irmãos. Aquela comunhão da igreja primitiva, de estar junto, de fazer o bem pelo outro. Eu te peço que nos abençoe, que nos ajude em tudo. Amém.